Oi gente, eu sou a Erika do canal Uma Bena na Espanha e hoje temos mais um vídeo da série que traz histórias reais de pessoas que moram aqui em Jaén. Hoje vamos falar sobre doutorado na Espanha, com doutorado na saúde e doutorado na engenharia. E aí, você se interessa por esse tema? Então fica aqui com a gente! Então, gente, estamos aqui com o Henrique e com o João e agora eu vou deixar que ele se apresente para vocês. Então, começando por você, Henrique, conta um pouco da sua história, se apresenta um pouco para as pessoas. Então, eu sou o Henrique, eu sou de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Eu vim para Jaén, especificamente em Jaén, em 2017, que eu consegui uma bolsa para fazer um mestrado. Mas antes disso, então, no Brasil, eu sou formado em saúde coletiva. Me formei em 2017 também. E nesse mesmo ano eu consegui a bolsa para fazer o mestrado aqui na Universidade de Jaén. Nesses 6 anos que eu já estou aqui, enfim, terminei o mestrado em 2018. O nome do mestrado é Investigação em Ciências da Saúde. Logo eu também fiz outra graduação aqui na Espanha. Eu fiz a graduação de enfermagem. E também, no ano passado, eu terminei o doutorado, que eu comecei em 2018 também, quando eu terminei o mestrado. Esse é um pouco do resumo da minha história até aqui. Meu Deus, que currículo, hein? Então vamos passar para João agora. Conta um pouco para as pessoas também o seu currículo, a sua história, a sua trajetória até aqui. Obrigado pelo convite. Bom, meu nome é João Gabriel, eu sou do Rio de Janeiro e eu também cheguei aqui em 2017, como o Henrique, em outubro. Voltando um pouco, eu fiz engenharia elétrica no Brasil, me formei em 2016. Em 2017, eu vim para cá para poder fazer o mestrado em energias renováveis. Terminei o mestrado em 2018 e logo em 2019 comecei o doutorado em energias renováveis também. E no ano passado, em setembro, terminei a tese também. Doutores! Então, como vocês já viram, temos 2 doutores aqui maravilhosos com a gente. Então, eu queria saber um pouco sobre cada doutorado, né? Então, a gente sabe que João fez o doutorado na área de engenharia e Henrique na área de saúde. E eu sei que tem muita gente também que se interessa por essas áreas. Então, fala um pouco do seu tema de pesquisa, de mais ou menos de o que você estudou e, enfim, faz um resumo aí para as pessoas saberem. Tá bem. Então, o nome do meu programa de doutorado é Doutorado em Cuidados Integrais e Serviços de Saúde. Não é um doutorado específico para alguma profissão, mas, enfim, para várias profissões da área da saúde. Então, pode ser enfermeiro, físio, psicólogo, de nutrição também. Enfim, pode ser várias profissões. Então, qualquer pessoa de qualquer área da saúde poderia fazer o mesmo doutorado que você fez? Isso, exatamente. É um doutorado interuniversitário, como é pelo nome, né? Então, qualquer profissão da área da saúde poderia optar por esse programa de doutorado. O meu tema de pesquisa é sobre estilos de vida na população jovem universitária. Então, eu pesquisei algumas variáveis como ansiedade, autoestima, apoio social, relacionado com os estilos de vida dos jovens universitários aqui da comunidade de Andaluzia, na Espanha. Ai, que legal. E você, João? O nome do meu programa de doutorado é Doutorado em Energias Renováveis. Energias renováveis abrange vários tipos de geração de energia, seja fotovoltaica, solar térmica, biomassa, eólica. O meu mestrado, tanto o meu mestrado como o doutorado, foi centrado na energia solar fotovoltaica, o que tem mais relação com a minha graduação, que foi em engenharia elétrica, lá no Brasil. E qualquer pessoa da engenharia pode entrar nesse programa. Qualquer engenharia pode fazer. Qualquer engenharia pode fazer, multidisciplinar. Também pessoas de exatas, de matemática, de física, também de biologia, porque tem muita relação com o meio ambiente. Sim, com o meio ambiente, etc. Então, é bastante multidisciplinar. E o tema da minha pesquisa é o estudo da sujeira que tem em sistemas fotovoltaicos. Como afeta, quando tem que limpar, tarefas de operação e manutenção, de plantas solares, etc. Então, agora eu também quero saber um pouco do processo que vocês fizeram até chegar aqui.
Então, quando vocês chegaram aqui, vocês chegaram já na graduação, no mestrado? Como foi o processo? Então, como eu comentei antes, em 2017, quando eu terminei a Faculdade de Saúde Coletiva, uma amiga minha e uma professora também me comentaram sobre essa bolsa, Beca Talento, para fazer um mestrado aqui na Universidade de Rainha. Então, eu me inscrevi na beca, consegui, fui selecionado para a beca e vim em 2017 para fazer um mestrado. Em 2018, eu terminei a beca do mestrado, né? Então eu tive um processo também, tive que trabalhar com outras coisas, sem ser na universidade, para poder me manter aqui por um tempo, porque em 2018, quando eu entrei no doutorado, terminei o mestrado, já entrei no doutorado em 2018, mas eu não tinha bolsa para o doutorado. Então eu tinha que me manter de alguma forma aqui, e eu acabei trabalhando com outras coisas sem estar relacionado com o que eu tinha estudado, né? Sim. Então, no seu mestrado você tinha bolsa, mas no doutorado não. Então você começou a fazer alguns trabalhos extras, né, fora da sua área de pesquisa, do seu estudo, para conseguir economicamente, né, se manter. Você acha que é fácil aqui em Rainha fazer isso que você fez, encontrar algum trabalho para se manter, mesmo não tendo bolsa? Não, acho que esse é até um tema importante e interessante da gente comentar, que Rainha é uma cidade mais do interior, né, aqui da Espanha, mais no sul da Espanha. Então, como qualquer cidade do interior, eu acho que qualquer lugar do mundo tem esse problema do emprego, né? Não é fácil, não vou dizer que não existe a possibilidade, existe, que eu consegui, tem outros amigos que também conseguiram, mas realmente é mais difícil tu conseguir alguma coisa sem estar relacionada com o teu estudo do que uma cidade maior, por exemplo, como Madrid ou Barcelona. Claro. Então, essa é uma questão também que tem que se planejar um pouco, né? Claro, é porque muita gente acha, eu vou pra lá, eu vou conseguir algum emprego, com certeza, eu me viro. Muita gente quer trabalhar, mas não tem oportunidade, nem todo mundo quer dar a primeira oportunidade para uma pessoa que não tem experiência. Muitas vezes pensa, é estrangeiro, a questão do visto, é muito trabalho, então é complicado. Como o Henrique falou, muita gente conseguiu, nós conhecemos muitas histórias aqui de pessoas que deram um jeito e conseguiu, mas não é tão fácil. Então, a gente quer deixar claro aqui que não é uma coisa simples e é bom se planejar. Quanto mais planejamento, melhor, que a gente fala sempre aqui. E você, João, como foi o seu processo? Eu não terminei. Isso que eu ia falar. Eu tava pensando, Querida, já acabou seu tempo, desculpa. Ela já passou pro João? Tá. Então, em 2018, quando eu já entrei no doutorado, mas eu não tinha bolsa ainda, trabalhei em outras coisas, só que eu já solicitei a beca para o doutorado em 2018. Só que o processo, desde que se solicita a bolsa para o doutorado até que te concedem a bolsa, demorou quase um ano. Então eu consegui a bolsa do doutorado em 2019. Mas claro, eu tive um ano aí que eu tive que ter outras oportunidades. Dinheiro, né? Então eu consegui a bolsa do doutorado então, em 2019. E fiquei 4 anos com a bolsa, que é o tempo da bolsa, até o ano passado, até 2023. Que quando eu terminei, defendi a tese de doutorado. Entendi. Então agora vamos saber um pouco da trajetória de João. E aí, João, conta pra gente. Bom, a minha trajetória, eu conheci a Universidade de Jaén numa feira de universidades lá no Rio de Janeiro, no Instituto Cervantes, que eu acho que eles fazem todo ano, e é bem interessante, que reúne várias universidades da Espanha. E é uma amostra de toda a oferta acadêmica que tem. Lá eu conheci a Universidade de Jaén e eles falaram para mim sobre a Beca Talento, que foi a beca que o Henrique teve e que eu também tive aqui. Um pouco diferente da dele, eu fiquei em lista de espera para a beca, mas ainda assim eu me inscrevi no mestrado. São dois processos diferentes, você aplica para a bolsa e você aplica para o mestrado. E aí, você entrando nos dois, você tem o mestrado com a bolsa. Eu apliquei para o mestrado, passei e vim sem a bolsa. E quando eu já estava aqui, me concederam a bolsa. Eu fiquei em lista de espera, não preencheram a vaga do meu mestrado, a pessoa que conseguiu a bolsa. E eles me concederam porque eu já estava aqui. Que maravilha. Então foi uma notícia maravilhosa. E fiz o mestrado durante um ano e meio, mais ou menos. Em 2018 terminei. E logo em seguida, em janeiro, já fiz a matrícula no doutorado. Eu comecei a fazer o doutorado, foi a questão de bolsa do doutorado, no meu caso, foi um pouco diferente. Eu comecei com uma bolsa que não era específica para o doutorado, era uma bolsa de pesquisa, mas eu já estava matriculado no doutorado. E aí eu consegui me manter até
o momento que eu consegui uma bolsa de doutorado também. Então foi um ano mais ou menos com essa bolsa de pesquisa, Sim. já começando com doutorado, e depois foi uma bolsa específica um financiamento específico para o doutorado. E aí eu tive até no ano passado, quando eu defendi a tese. Agora vamos para as perguntas do Instagram. Todos os vídeos que eu faço aqui, eu abro uma caixinha de perguntas para que vocês possam participar e mandar a dúvida de vocês. Inclusive, se vocês ainda não me seguem, segue lá, eu vou deixar o nome aqui, Érica Paixão, e lá eu posto muitas coisas e faço essa interação com vocês, né? Vocês podem mandar as perguntas, inclusive sugestão de vídeos também são bem-vindas, e eu trago o que vocês passam para cá. Então vamos lá. A primeira pergunta é: o doutorado é muito caro? E aí, quem é que vai responder essa? Uma pergunta muito interessante também, porque eu acho que uma das coisas que facilita nós, principalmente estrangeiros, a fazer doutorado aqui, é que o doutorado não é caro. Vamos começar explicando, então, duas coisas primeiro, né? Uma é que a Universidade de Jaén, particularmente, é uma universidade público-privada. Então, o governo, então, ele subsidia um pouco da matrícula, enfim, os custos que a gente tem com a universidade, e o outro é com o estudante. E também, o nosso caso aqui é da região que a gente mora. Esses preços que a gente vai comentar é para a região de Andalucia, né? Onde a gente mora aqui. Então, o preço para a primeira matrícula do doutorado são 130 euros, que hoje eu acho na conversão para reais dariam 600 reais, 600 e alguma coisa. Mas já a partir esse é um preço anual, tá? Não é por mês, Anual, gente. Imagine pagar 600 reais o ano todo para o doutorado. É muito barato. E já a partir do segundo ano, são 60 euros anuais, que dariam 300, mais ou menos 300 reais por ano na matrícula do doutorado. Muito bom. Então, a questão dos custos do doutorado não seria um problema tão grande, né, para uma pessoa que quer vir estudar. Claro, aí você tem que pensar no custo de vida aqui, né? Você vai ter que pagar aluguel, você vai ter que fazer compras, enfim, toda essa questão para viver aqui. Mas o custo do doutorado, uma pessoa que não tem bolsa pode arcar tranquilamente ali, né? Porque são 600 reais por ano, então é algo que é muito acessível. Com certeza, com certeza. Quanto ao valor do doutorado, ele é muito barato. Claro, em universidade público-privada, que é o nosso caso. No caso de Jaén, Universidade de Jaén. E também, se for para uma universidade privada, por exemplo, em outros lugares, aí sim o custo vai ser bem mais caro. Claro. A gente pode linkar isso com a próxima pergunta, que a gente está falando aqui, né, sobre a questão do custo de vida e o custo do doutorado, e a próxima pergunta fala: quais são as bolsas disponíveis? Como eu posso tentar? Então, para uma pessoa que, mesmo com esse valor, né, não pode vir e se manter, né, manter aluguel, compra e tudo mais, quais são as bolsas disponíveis e como essa pessoa pode tentar? Bom, existem várias opções, a gente falando na Espanha no geral. Existem alguns programas como a Beca Carolina, que eu acho que é uma das mais famosas aqui, conhecidas na Espanha. Também outras do La Caixa, da Fundação La Caixa, que eu já vi, mas são muito específicas de entidades privadas para você fazer o doutorado, inclusive mestrado também na Espanha. Sim. Mas falando especificamente da programas da Universidade de Jaén ou do Ministério da Educação daqui da Espanha, existem alguns tipos de contrato. O mais prestigioso, que foi o que o Henrique conseguiu, até se chama FPU, que é para formação de professorado universitário. É uma bolsa bem competitiva a nível nacional e te dá por 4 anos de contrato. Enfim, cada ano vai modificando algumas coisas, mas basicamente essa. Sim. Existem também, similar a essa FPU, que é do Ministério, a FPI, que é de investigação, né, de pesquisa, e que existem a nível autonômico, como é da região da Andalucia, ou inclusive dentro da Universidade de Jaén também. Sim. E a Universidade de Jaén também tem programas de bolsas de doutorado para quem, por exemplo, se apresentou para a FPU, para a bolsa do Ministério, e não entrou. Então, se você tentou e não conseguiu, você pode tentar pela Universidade de Jaén conseguir uma bolsa também. E a nível autonômico, a nível nacional, e logo também existem outras maneiras de financiar. Não é o ideal, porque você não tem contínuo durante 4 anos,
é se o seu grupo de pesquisa já tem fundos, ou seja, tem projetos de pesquisa Sim. e etc. E eles podem financiar um contrato para você. Então, uma parte até do meu grupo de pesquisa faz assim. Então, Sim. eles têm projetos ativos e com esse projeto tem. Só que não são todos os grupos de pesquisa que têm fundos, que têm projetos para poder contratar. Então, mais ou menos é isso. Não sei se eu esqueci. E você fez a FPI, você ganhou a bolsa FPI e você a FPU. Sim. Vocês diriam que com essas bolsas, uma pessoa pode se manter bem, tranquilamente, cada um tem o seu custo de vida, mas se é possível se manter aqui em Rainha com essa bolsa? Sim. Com essas duas? Com Sim, certeza. com certeza. Mas, também, voltando ao que o Henrique falou, isso é uma situação aqui de Jaén, que é uma cidade pequena, é uma cidade da Andalucia do sul da Espanha, que é uma região mais barata. Eu acho que, ao meu ver, essa bolsa em Madrid ou Barcelona, de repente, seria um pouco justo, Claro. ia ficar um pouco apertado, mas ainda assim daria. Uma pessoa sozinha, sem muitos luxos e tal. Sim. Só que aqui em Jaén dá pra você viver tranquilamente. E o valor era igual ao de vocês ou são diferentes o valor que vocês recebiam? Era igual. 1.200 era por mês? 1.200 euros. Depende dos primeiros É que anos, acho que o Henrique... a FPU, nos 2 primeiros anos são 1.000 euros, o terceiro 1.200 e o quarto 1.400. Por mês? Por mês. Por mês, isso. A FPI é mais ou menos parecida, só que depende da duração. Eu tive uma de 2 anos, então foi o mesmo valor o tempo todo. Mas é mais ou menos por aí, 1.200, 1.300. Sim, esse valor é um valor que é realmente muito tranquilo, você se mantém em Rainha. Não é um valor, meu Deus, eu posso gastar aqui infinitamente, mas é um valor que você pode pagar um aluguel ok, que você pode fazer sua compra tranquilamente e ainda dá pra viajar e conhecer a Europa. Sim. E aproveitando também que a gente está conversando sobre as duas bolsas, a FPU e a FPI, acho que a gente pode falar da diferença das duas, né? A FPU, como o João tinha comentado, é a FPU, então formação para professor universitário. E a FPI é formação para personal investigador. No meu caso, eu tinha, como que é para formar professores universitários, eu tinha que dar 60 horas de aula na graduação de enfermagem, que é o meu departamento, por ano. E já o João, a bolsa do João não tem essa obrigação de impartir docência. Eu poderia, mas não estou obrigado. Não, obrigado. Ok. Então, algumas pessoas me perguntaram sobre temas específicos. Tem tal tema lá na Universidade de Rainha, como é que eu faço para fazer? Então, uma pessoa que já tem um tema assim mais ou menos definido, uma direção, o que é que essa pessoa deve fazer? Qual o passo a passo que ela deve seguir para saber se esse tema tem aqui na Universidade de Rainha e como dar o primeiro passo para começar o doutorado aqui? Eu acho que o primeiro, no site da universidade tem todos os programas de doutorado disponíveis. Então acho que esse é o primeiro filtro, se você está no Brasil, né, ainda. E aí você vê quais são as linhas de pesquisa também que tem de cada grupo. Uma coisa que foi importante, eu acho, pra gente, que a gente já estava aqui fazendo mestrado, a gente já começou a se inserir no mundo da pesquisa, já começou a conhecer os professores, e aí a gente já fez os contatos, e então a gente já sabia diretamente em que grupo de pesquisa a gente ia entrar, com que professores e tutores, etc. Sim. Então, de repente, acho que o mais difícil para quem está no Brasil agora, ainda que tenha um tema já bem definido, é fazer esse contato com o grupo de pesquisa daqui. Então, entrar em contato, ver quais são as linhas, e ver que professor é responsável por cada uma delas e entrar em contato e começar a conversar por aí. Porque um dos requisitos para fazer a solicitação pro doutorado, pro programa de doutorado, é ter uma carta de aceitação do teu diretor de tese. Então, por esse contato prévio com o professor é importante, porque tu vai necessitar de uma carta de aceitação. Claro, é essencial. E existe a possibilidade de uma pessoa que está fazendo mestrado lá no Brasil, inclusive essa pergunta saiu, já fazer essa conexão, talvez entre universidades, né? Talvez o orientador de lá com o orientador daqui, já fazer essa conexão, porque eu acho que talvez seja mais fácil quando a pessoa está estudando e pode fazer essa conexão entre universidades que simplesmente uma pessoa mandando e-mail, né? Sim, sim. E a Universidade de Jaén cada vez mais tenta aumentar
o impacto internacional. Então, a Universidade de Rainha tem convênio com várias universidades do Brasil. É verdade. E, inclusive, mencionando agora que eu lembrei, existe o programa da AUIP, que a Universidade de Rainha faz parte. E existem diversas universidades no Brasil que também fazem parte e eles financiam mestrado e doutorado também. Então, isso já é um vínculo que já tem. Então, a Universidade do Brasil, de repente, já conhece pessoas da Universidade de Rainha e já começa a estabelecer o contato. Ah, legal. Então, boa dica. E uma coisa interessante que eu acho que a gente pode comentar também é que, por exemplo, uma pessoa que está fazendo mestrado no Brasil nesse momento e entra num programa de doutorado no Brasil, também existe a possibilidade de fazer o doutorado com uma codireção internacional. Por exemplo, todos os anos aqui na Universidade de Rainha abre um edital, uma convocatória para a seleção de 2 ou 3 doutorandos nessa modalidade. Então, a pessoa, doutorando, vai ser orientado por seu diretor de tese no Brasil e co-orientado por um diretor de tese aqui na Universidade de Rainha. Então, não tem a obrigação de vir aqui presencialmente, mas enfim, vai ter todo o contato, todo o apoio, todo o suporte da Universidade de Rainha. E o título de doutorado, então, vai ser expedido pelas 2 universidades, que vai ser um doutorado de cotutela internacional. Isso também Muito é legal. outra possibilidade, né? Muito, muito legal. Muito interessante. Bom, aproveitando que o Henrique falou também, na área da engenharia, existe o programa de doutorado industrial também, que você faz o doutorado relacionado com uma empresa. Então, você pode ter uma bolsa e você faz toda a sua área de pesquisa dentro de uma empresa. E é muito interessante para a empresa também, porque a empresa financia uma parte do seu salário, né, da sua bolsa, e outra parte a universidade paga. Então, a empresa vai ter um pesquisador dentro da companhia para poder trabalhar e, bom, a intenção é que depois que você termine, que você já seja doutor, você se incorpore na empresa também. Então, é uma opção que existe na área da engenharia. É muito legal, né? Porque então a pessoa, enquanto ela está estudando, ela já está ali fazendo aquela experiência no mundo laboral. Então, é muito legal porque muitas vezes a gente termina de estudar e as empresas já estão pedindo experiência. Todo mundo te pede experiência. Você fala, mas eu preciso de uma oportunidade para ter essa experiência. Então, por isso é muito interessante essa oportunidade que você falou. Agora, acho que vocês estão falando de experiências. Acho que uma coisa também interessante, assim, de comentar pro público de casa. Não, não. Eu não vou contar essa parte, não. Pro público. Não, quero falar das Beca Erasmo, que a gente pode fazer sim. desde a graduação, É né? verdade. A gente pode Sim, viajar, verdade. sei lá. Nem A volte. gente pode viajar pelo mundo. Então, aqui eu acho que na Europa como um todo tem muito fomento desse intercâmbio cultural, né? Então, desde a graduação, no mestrado, no doutorado, existe muita possibilidade de bolsas de Erasmus, que eles chamam aqui, né? Para te passar um período, normalmente são 3 meses ou 6 meses, em outro país aqui da Europa. E aí 2 modalidades que eu conheço, que uma que tu pode ir para fazer práticas em empresa, que o João teve uma experiência dessa no mestrado. Então, tu escolhe uma empresa e passa 3 meses ou 6 meses em outro país, já com prática, ou também pode ser só uma prática de Erasmus para uma experiência Erasmus para estudos, né? Tu passa um semestre em outra universidade, estudando em outra universidade. Então, poderia ser essa experiência de estágio, né? Ou a experiência de estudo mesmo na universidade. Eu realmente vejo meus amigos que fazem doutorado, eles têm muitas oportunidades. É realmente muito incentivado isso de você ir para outro lugar, outro país, aprender ali daquela outra universidade, das outras pessoas, porque realmente cada país, cada universidade é um mundo. E se você vai para outro país, outra cidade, isso realmente é muito melhor e você aprende bastante. É realmente um ponto muito positivo da Universidade de Rainha. Sim. E isso não é só no doutorado, isso a gente pode fazer na graduação, no mestrado e, enfim, não tem mais, né? E no pós-doutorado. E no pós-doutorado também, se você quiser. Tá especializado. Então, vamos para mais uma pergunta aqui do Instagram. A pergunta é, tem alguma diferença do doutorado do Brasil para o daí? Vou falar um pouco do que eu conheço de doutorado no Brasil, que como eu fiz praticamente toda a minha trajetória de mestrado e doutorado aqui, então eu não tenho tanta informação, mas a principal diferença que eu acho que é do doutorado na Universidade de Rainha pro Brasil é que a gente não tem aulas, né?
Então, o período todo dos 4 anos do doutorado é puramente para te fazer a tua pesquisa, te dedicar à tua investigação. Então, não existem matérias que tu tenha que cursar, que eu sei que no Brasil existem matérias obrigatórias para o doutorado. Sim. E também o tema da qualificação, né? Tem essa primeira fase que você precisa qualificar e depois disso você começa com a tese. Aqui não existe muito isso. Você já começa a trabalhar na tese desde o princípio. E existem também, aproveitando esse tema, né? Não sei se é uma diferença, mas descrevendo um pouco de como a gente faz aqui. Sim. Uma das modalidades de fazer a tese é juntando os artigos que você publica. Então, desde o início, a gente começa o doutorado já trabalhando em artigos, e aí depois que a gente tiver uma série de artigos, existem requisitos, né, dependendo de cada programa de doutorado, de ter 1, 2, 3, etc., artigos, e aí no final, a sua tese, você pode juntar todos esses artigos e formar o que é o documento da tese, como tal. Então, Isso é muito legal. artigos, publicações em congressos, capítulos de livro também, se você conseguir, e etc. Então, acho que isso é parecido no Brasil. O doutorado lá você tem que publicar também, tem que produzir, só que aqui é um pouco diferente. E algo que também é diferente de outros países, por exemplo, na área de engenharia, nos Estados Unidos, lá eles, por exemplo, enfocam que você tenha uma publicação muito boa durante quase toda a sua tese. Então, eles focam mais na qualidade e em um só. Aqui já é um pouco diferente. Você precisa ter uma série de publicações, obviamente não falando que não tem que ter qualidade, tem que ter qualidade também. Mas aqui você precisa ter um número grande de publicações se você quiser seguir uma carreira acadêmica, que tem todos aqueles requisitos que no Brasil também existe, né? Essa é uma das opções. A outra opção é escrever o documento da tese normal, como uma dissertação de tese, mas mesmo assim tem que ter um artigo publicado numa revista. Agora vai ser tipo, o que é que vocês falam para as pessoas? Ai, é uma Agora mensagem. chegou meu momento, Agora Brasil! chegou, sai! Então, gente, a gente está chegando ao fim do nosso vídeo e eu quero saber de vocês, João e Henrique, se vocês têm algum conselho, né? Esse último conselho para dar para as pessoas, alguém que tem o sonho de fazer o doutorado aqui, de estudar na Espanha, a última mensagem aqui para vocês. E aí, o que é que vocês falam? Bom, eu acho que vir fazer o doutorado aqui ou vir fazer pesquisa na Espanha, eu aconselho para muita gente, se você gosta da área de pesquisa. É difícil, não vou falar que é fácil fazer o doutorado, não vou mentir, não vamos aqui dizer que são tudo flores, porque Sim, romantizar. romantizar, porque não é muito difícil. A gente está morando longe de casa, a gente está trabalhando com uma língua que a gente não conhece, não conhecia, enfim. E só que eu acho que a parte disso é uma oportunidade muito grande, porque como não só, por exemplo, as becas que o Henrique comentou de Erasmus, que a gente consegue fazer mobilidade, mas aqui tem muita oportunidade. Então, se você gosta da área de pesquisa, eu aconselho que você venha. E eu vou dar o mesmo conselho que eu dei para uma amiga minha na época do mestrado. Vem. Se não você ver que não deu certo, você volta para o Brasil. Sim. Então, pelo menos você vai voltar bem qualificado, com um título de mestrado de uma universidade espanhola ou um título de doutorado de uma universidade espanhola. Sim. E não é porque você veio para cá estudar que você tem que ficar aqui. Não é para todo mundo ficar aqui. Então, totalmente. você pode voltar para lá. E essa amiga ela estava muito preocupada o que ia acontecer, porque ela não estava querendo continuar aqui depois de fazer o mestrado. Sim. Na área de engenharia de renováveis também. Eu falei, cara, a gente tem a oportunidade de poder voltar para o Brasil. A gente volta com o título. E hoje em dia ela está no Brasil, está com um trabalho maravilhoso na área de renováveis. Sim. E, óbvio, que ela é muito competente, mas também a qualificação ajudou muito ela. Claro. Então, eu acho que mesmo com medo, venham. Vale a pena, você vai conhecer pessoas maravilhosas, vai conhecer lugares maravilhosos também. A Universidade de Rainha é uma universidade muito boa, eu gosto bastante dela. E
No ruim você volta com experiência. Exatamente. Eu costumo dizer também, né, que até quando dá errado, dá certo. Porque é exatamente isso. Você vem pra cá, você tem experiência e nem tudo são flores, como a gente tá falando aqui. É por isso também que a gente tá querendo trazer essa experiência real. Mas, nossa, é muito difícil explicar pra uma pessoa que nunca teve essa experiência, porque você realmente sai da sua zona de conforto. Né? Imagine você vir para outro país, até se você já sabe o espanhol, mas você vir aqui e treinar o espanhol, ainda mais aqui em Andalucia, com a questão do sotaque. Então é tudo tão diferente, você realmente sai de tudo que você pensa. E quando você vem com essa experiência para estudar, para trabalhar, para fazer estágio, nossa, então aí não é só conhecimento de vida, é conhecimento técnico. Você tá ali aprendendo com outras pessoas, coisas da sua área. Então realmente é algo muito, muito interessante. Que, como eu falei, até quando der errado dá certo. E esse exemplo foi muito legal, porque muitas vezes você vem pra cá e não quer ficar aqui, né? Eu vim não querendo ficar e tô aqui até agora, mas muita gente vem, se decepciona por algum motivo, ou simplesmente gosta, mas quer voltar pro Brasil e tem essa oportunidade de voltar com essa bagagem muito grande. E você, Henrique, qual é o conselho que você dá para as pessoas? Eu acho que o João já comentou bastante coisa, mas o que eu queria comentar, assim, por terminar, né, essa nossa fala, é que, bom, a gente sabe como é que é a realidade no Brasil, a gente sabe que é muito difícil. Uma pessoa, quando está no Brasil, acha muitas vezes que é impossível estar aqui, ou que é muito longe de conseguir esse sonho. Mas, assim, eu falo da minha experiência. No Brasil, eu sempre estudei em escola pública, não tinha condições no Brasil, assim, como a gente pensa que tem que ter para poder estar aqui, né? Claro, é certo que para vir, tu tem que fazer um pouco de investimento ali para comprar passagem, para ter um pouco de dinheiro para se manter aqui, mas não é impossível. Eu acho que estamos aqui para provar que é possível, né? É difícil, é duro. Tem dias que tu quer voltar pro Brasil, tem dias que tu quer voltar pro Brasil. Mas eu acho que as oportunidades que a gente tem aqui na Europa, que é o nosso contexto, é muito difícil da gente conseguir no Brasil, infelizmente, né? Infelizmente. Mas a experiência em si, o aprendizado que a gente tem aqui, a gente vai levar pro resto da vida, e eu acho que todo mundo deveria de ter pelo menos uma vez na vida essa experiência de poder conhecer outra cultura, conhecer estar em outro país, para ver que o mundo é muito mais do que a gente conhece, né? E isso eu acho que ninguém nunca vai nos dar. Eu acho que cada um tem que tentar por si, ainda que a realidade seja dura, que a gente sabe como é. Então, eu acho que aproveitar a oportunidade que tiver, e como a gente comentou, se não der certo e tu continuar aqui, como a gente continuou, mas pelo menos teve a experiência e voltou pro Brasil, isso ninguém vai te tirar, né? Eu acho que é isso que... Ai, gente, que fofos. Ai, essas histórias eu acho que me inspiram e inspiram muitas outras pessoas, né? Porque realmente são pessoas que não eram ricas quando vieram pra cá, né? Agora talvez sim. Não. Um dia. Mas enfim, eram pessoas que tinham uma realidade normal, uma realidade de, realmente, como você falou, uma realidade que a gente não pensa que é uma realidade de uma pessoa que vai estudar fora, né? Muitas pessoas nem sonham isso, nem se permitem sonhar. Então a gente quer mostrar essas realidades aqui pra você se permitir sonhar e se planejar e correr atrás e buscar. Porque eu acho que você não perde nada em procurar. Se você tá aqui é porque você já tá interessado nessa informação, né? Então procurar, perguntar. Nós estamos aqui dando essa informação de graça. De graça, né? Então é uma informação que é pra ajudar, que é pra inspirar. Tá tão legal, velho! Ai, que eu vou falar de graça. Eu olhei de rabo de olho aqui pro Henrique e falei, não consigo. Não, jogo de graça tá ótimo. Tá ótimo, só que foi de graça. Ai, oxi, não tive falência. Apaga. Então eu peço pra você que apoie esse projeto, dando like, se inscrevendo no canal, mandando esse vídeo pra alguém que se interessa, ajudando essa pessoa também. E é isso, gente. Muito obrigada e até a próxima. Tchau! Adiós, muchachos. Eu acho que a gente falou de tudo um pouco e bem resumido. De verdade. Acho que tem muita Se informação você boa. ficou com mais dúvidas, peça uma parte 2, então. Ah, louca.